Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! O Santos nem precisou vencer, empatou em 0 a 0 no Equador, com o Macará já tinha vencido na ida, todo mundo segue na sua. O Santos chegou ao Equador com uma vantagem pequena, 2 a 1, e voltou de lá com uma classificação enorme. Aliás, na altitude de mais de 2.500 metros, o Peixe não precisou vencer de novo, precisou sobreviver. Existem belezas no futebol que é a parte técnica, que é a mais linda de todas, mas a entrega que eles tiveram assim, eu acho que a gente tem que estar muito orgulhoso, né? Cuca sabia que a missão era dura. Com Copa do Brasil brasileiro pela frente, teve que fazer escolhas. Deixou Neymar, Gabigol, Barreal e Igor Vinícius no Brasil. Hoje eu tinha visto alguma coisa assim, pô, o erro do Santos é abrir mão de uma competição. Não abrimos mão. Você não tinha certeza de trazer o time titular aqui e sair classificado. Mas a gente se arrisca. O treinador tem que ter a ideia dele e executar. Missão cumprida. O 0 a 0 não foi um espetáculo, mas serviu perfeitamente ao Santos. Soube defender e ainda teve grande chance no fim, com o jovem Pedro Assis, que perdeu. E eu acho que o nosso sistema defensivo ele foi perfeito hoje, do início ao fim, tirando todas as bolas, sofrendo muito pouco risco de gol, né? E tem um detalhe que deixa a próxima fase ainda mais interessante para o Brasil. O Santos enfrenta o Atlético Mineiro. Eles garantem um time do país na semifinal da Sul-Americana. Se o Santos buscou a classificação na base da defesa e da paciência, o Vasco escolheu outro caminho. Tem aquela competição que parece o cara solteiro quando sai na noite. Se aparecer alguma coisa, né, vai que rola, né? E tem muita gente que não parecia interessada na Sul-Americana e aí foi ficando na competição. É o caso do Santos. O Santos ganhou em casa, foi para o Equador, nem precisou vencer, mas conteve o Macará, manteve o 0 a 0 e está classificado. E agora, Edu, enfrenta o Atlético Mineiro, que é meu adversário do final de semana. É verdade, Rê. Mas é importante assim, quando você joga leve e sem responsabilidade, isso acaba acontecendo o que a gente viu aí o Santos classificando, né? Foi um jogo realmente um pouco abaixo tecnicamente, né, um campo também um pouco pesado, o Santos sentiu um pouco com relação à altitude, mas o mais importante, conseguiu classificar e passar para a próxima fase. Tanto é que nem levou seus principais jogadores, o Gabigol e o Neymar, ficou aqui no Brasil, preservado até mesmo para jogar o Campeonato Brasileiro, que eu acredito que seja o grande foco do Santos nesse momento, e a Libertadores não, e a Sul-Americana. A Série B. A Sul-Americana está levando da maneira como que pode. Então, acho que isso é legal, acho que está rodando o elenco também. O Ilharão jogou uma partidaça também. Eu acho que o Cuca arrumou a parte defensiva, Renato. 2 jogos já sem tomar gol. Eu acho que isso é importante, dá confiança também. Então, tomara que o Santos possa crescer no momento importante na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco vai enfrentar o Palmeiras aqui na capital paulista nesse final de semana. E o Santos tem compromisso paulista diante do Mirassol. E nós temos um cara feliz, animado, sem voz, maluco. A história dele no Santos é gigante, entendeu? Uma Libertadores não é pouca coisa. Mas o Neymar pode encerrar esse ano com o título. Porque muita gente fala assim, inclusive eu já falei isso, 4 milhões para evitar o time ser rebaixado é muito pouco. O Santos quer mais. A torcida quer mais. O investimento sugere só algo Neymar, o time maior. todo. Então, tá aí. É a oportunidade. Então, se fosse o Neymar, não tem mais Copa do Mundo. Então, não tem aquela, não vou jogar porque eu sonho disputar a minha 4ª Copa do Mundo e posso me lesionar. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Vai pro pau, companheiro. Vai pro pau. Entende? Então, não sei. Eu se fosse o Neymar, eu jogaria as 2 partidas.
A primeira do Santos contra o Palmeiras é fora. A primeira do Santos contra o Atlético é em casa. Sormani Raposa Velha, fazendo a É em cabeça casa. de Neymar. O Atlético passou direto mesmo. Então, mas o Neymar vai se deparar em 2 jogos com um gramado sintético. Em 2 jogos. Mas pode ser um final de ano muito legal para o torcedor do Santos. Se o Neymar tiver que escolher jogar um jogo no sintético, o jogo da ida contra o Palmeiras ou o jogo da volta contra o Atlético Mineiro? Vai depender muito da situação. Se bater um 0x0 contra o Atlético Mineiro, é legal que ele vá jogar lá, né? Porque não, se bem que o primeiro confronto é contra o Palmeiras. O confronto contra o Atlético vem depois. É. Então ele já vai ter que decidir agora. Pra mim, ele tem que jogar os 2. Eu acho que ele tem que jogar os 2. Eu também. Também acho. Então é o seguinte, ele não jogou Ou ontem. menos, vamos supor, vai jogar contra o Palmeiras semana que vem. E aí aguarda a Sul-Americana, vê o que acontece ali no primeiro jogo. No segundo, Não, no pelo segundo menos. jogo ele tem que ir. Ele No tem que jogar segundo, no ele primeiro. tem que pelo menos estar. Não, no primeiro jogo ele tem que jogar. Ele vai jogar. É. No segundo, ele tem que estar pelo menos no banco. Não, contra o Palmeiras também é a mesma coisa, entendeu? Na pior das hipóteses, no banco. Na pior das hipóteses. Então, é uma questão difícil aí. Não é que é questão difícil. Eu acho que o Neymar tem na frente dele uma grande possibilidade de ganhar um campeonato aqui no Brasil. Grande possibilidade, não. Ele tem uma possibilidade de ganhar um campeonato. Não é grande. Não é grande. É uma possibilidade, só isso. Ou uma Sul-Americana, ou uma Copa do Brasil. Eu acho muito difícil. Os 2 eu acho muito difícil. Primeiro, passar pelo Palmeiras, já falei pra vocês aqui, eu acho muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. E segundo, se ele pegar numa final um River ou um Boca, vamos dizer que ele passa assim. Com o São Paulo já é diferente, porque é confronto doméstico. É confronto doméstico. Como eu achava que era pro Palmeiras, era melhor pegar o Mirassol do que a LDU. E aí o Neymar joga os 2 também. E aí jogaria os 2 também. É. Então, tem a possibilidade. Então, eu acho que o Neymar, nesse momento, deve estar refletindo muito sobre isso. Muito. Então, ele não jogou ontem. Uma final de Sul-Americana contra qualquer um desses 3 times pro Neymar seria muito grande. Eu acho. São que Paulo, seria muito Boca legal. e River. Com certeza. Seria gigante. Pô, seria. Até mesmo o seria Vasco. É gigantesco. Eu acho que pra ele. Próprio seria- Vasco. Até mesmo o Vasco. Seria até o mesmo Vasco. Seria a oportunidade pra ele falar, olha, tá vendo? Aqui, ó, garantiu. Valeu o investimento. Exatamente. Agora, claro, precisa passar pelo Atlético. Claro. Depois precisa passar pelo vencedor de Cienciano e quem mesmo? Ciência no Montevidéu, Vitória. Exatamente. Então- A gente tá só fazendo aqui uma projeção do que pode acontecer. E o Galo tá 9 jogos sem perder, hein? Sormani, eu concordo com você. Eu acho que o Santos, ele tá meio que na mesma do São Paulo, tá? Porque os 2, eles têm projeção, possibilidades, né, na Sul-Americana. O Santos também na Copa do Brasil, só que tem um campeonato brasileiro pela frente ainda. Se Santos e São Paulo não chegarem bem até a fase de mata-mata, isso é, pegar esses 2, 3 jogos agora de Campeonato Brasileiro até esse começo de mata-mata e não tiver bem, aí o planejamento tem que ser outro, tanto para um quanto para outro. Quer viu? abandonar uma competição? Não é abandonar, Pode. mas você não pode priorizar uma... Não vai priorizar nenhuma nem outra. Vai jogar pra O valer Santos em pior, o todas Santos elas. tem 3. A gente tem aí O Santos uma tem sonora do 3 Cuca e falando tem o sobre Campeonato isso. Vamos ver? Brasileiro ainda. Mas antes, tem uma mensagem no chat aqui falando que o Santos jogou com 7 meninos da base ontem, foi isso? Jogaram Davizinho, Ananias, o Rafa Gonzalez, Gustavinho, Pedro Assis, Miguelito. Tá faltando um aí. Entrou Samuel Pierre. Então foram 7 mesmo. 7 mesmo. Tá. Bom, vamos ouvir o Cuca falando sobre a possibilidade de poupar jogadores. É uma nota. Tá bom, achei que era sonora. Vamos ver. Olá, Cuca se pronuncia no Santos sobre possibilidade de poupar jogadores após a classificação. O Cuca deixou claro que pretende administrar o elenco na sequência da temporada, com compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro e outros jogos decisivos no calendário. O treinador afirmou que o Peixe deverá promover um rodízio entre os jogadores. A avaliação da comissão técnica leva em consideração principalmente o desgaste físico. O Santos terá uma sequência pesada, começando pelo duelo contra o Mirassol no domingo, antes de enfrentar Palmeiras, Corinthians e depois viajar para Porto Alegre. Essa é a treta, Sormani.
Tem um detalhe interessante aí, né? Quando a gente fala de poupar, o Neymar obrigatoriamente será poupado no tapetinho? Porque, por exemplo, o Santos tem Palmeiras e tem Atlético Mineiro, né? Pois é, tem Corinthians também. Não, tô falando de tapete, né? De tapete, sim. de sintético, né? O Neymar jogou contra o Atlético Mineiro no... Onde é que você tá? Nós estamos falando... Não, mas isso que eu tô dizendo. Eu tô vendo pelo olhar do Neymar, que agora eu quero introduzir o assunto em relação ao Neymar. Porque, ele jogou contra o Atlético Mineiro. Então, é isso. Jogou. Contra o Palmeiras, não. Foi um jogo muito bom que o Palmeiras fez, sem a presença do Neymar no empate. Teve até condição de vencer aquele jogo. Então, agora eu vou entrar no assunto Neymar. Cara, eu acho que o Neymar tem que fazer um esforço sobre-humano agora, como ele fez para ir para a Copa do Mundo, para ajudar o Santos nessa reta final. Neymar, se vai sentir contusão, não vai? Cara, você não tem mais nada para perder. Você já fez uma história linda no futebol. E ajuda o Santos, porque você nos 2 jogos contra o Palmeiras, obviamente você vai jogar porque é em casa. O outro contra o Atlético Mineiro você vai jogar porque é em casa. Mas sei lá, de repente jogar 50 minutos uma das 2 partidas, entendeu? Eu acho que o Neymar tem que fazer isso, cara. Eu acho que o Neymar pode e deve fazer isso. E agora segurou o Macará. Conta pra gente, Jalili. Amigos do Sport Center, o Santos está classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe empatou em 0-0 com o Macará, aqui no estádio Bela Vista, em Ambato, no Equador, e garantiu a vaga na próxima fase da competição. Precisando apenas de um empate após vencer a partida de ida por 2-1 na Vila Belmiro, o Santos entrou em campo com uma postura mais defensiva. Com muitos desfalques, incluindo Neymar e Gabigol, o Peixe entrou em campo com um time bem alternativo. Mas a estratégia funcionou. Apesar de não ter chutado ao gol na primeira etapa, o Santos também não sofreu defensivamente. O primeiro tempo terminou com poucas chances de perigo criadas pelos times. Cuca fez alterações para o segundo tempo. Roleiser e Rafael Gonzaga entraram para que o Santos tentasse ficar mais com a bola. Mas ainda assim, teve um bom comportamento na defesa e contou com a falta de precisão do Macará no ataque. Fim de jogo, Os meninos que entraram corresponderam à força do grupo. A gente fez um grande primeiro jogo na nossa casa, viemos com resultados e soubemos jogar o jogo. Então o importante é a classificação. Objetivo cumprido, uma missão muito dura. A gente não conseguiu fazer um jogo tão bonito, tecnicamente, principalmente no segundo tempo, mas a estratégia ela funcionou bem. No final nós tivemos as oportunidades de fazer o gol. E eu acho que o nosso sistema defensivo ele foi perfeito hoje, do início ao fim, tirando todas as bolas, sofrendo muito pouco risco de gol, né? E muito mérito é da entrega que todo mundo teve no campo do jogo, né? Agora o Santos volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de uma grande vitória por 3-0 contra o Vasco, fora de casa, e neste domingo recebe o Mirassol na Vila Belmiro. Um duelo importantíssimo na luta contra a parte de baixo da tabela. Conseguiu um bom empate lá no Equador, 0-0 com o Macará e avançou, porque aqui na Vila Belmiro ganhou por 2-1 e já sabe quem vai ser o seu adversário nas quartas de final. Vamos dar uma olhada aqui no telão, nos bons momentos que aconteceram no jogo? Não, porque o jogo foi ruim demais, minha gente. Foi um jogo difícil de assistir. Você tá vendo aí o Santos que não teve o Gabigol nem o Neymar poupados. O técnico Cuca aí fazendo essa mistura entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Você vê o Santos com alguma dificuldade aí. Jogo que aconteceu lá no Equador, a sede do Maracá. Tá aí, ó. Algumas situações aí que o Santos teve, mas olha, faltou capricho na finalização, faltou habilidade para alguns jogadores, a pontaria estava ruim, enfim. Mas o que valeu para o Santista foi o resultado e a grana que vai faturar, mais de 3 milhões por avançar na competição. Tá aí mais uma boa chance para o Santos, não pode perder um gol desse, meu garoto, pelo amor de Deus. No momento decisivo, daqui a pouquinho você vai ver os outros resultados da noite, eliminação do Botafogo, a classificação do Corinthians, o Vasco da Gama, que também avança na Sul-Americana. Enfim, não foi um grande jogo, mas foi um ótimo resultado para o Santos. Vamos ver o que o técnico Cuca disse.
Objetivo cumprido, uma missão muito dura, né? O Macará, ele vive, segundo todos aqui, o melhor momento da história dele, uma equipe muito forte em casa, super lotado o estádio, o pessoal todo empolgado, né? E eles sabem jogar aqui, sabem jogar nesse tipo de gramado, sabem jogar na altitude, que nos trouxe muitas consequências durante o jogo, a velocidade da bola, enfim. A gente não conseguiu fazer um jogo tão bonito, tecnicamente, principalmente no segundo tempo, mas a estratégia ela funcionou bem. No final nós tivemos as oportunidades de fazer o gol. E eu acho que o nosso sistema defensivo ele foi perfeito hoje, do início ao fim, tirando todas as bolas, sofrendo muito pouco risco de gol, né? E muito mérito é da entrega que todo mundo teve no campo do jogo, né? Nós hoje aqui estávamos com 11 meninos criados em casa e 7 deles jogaram. Então isso vale muito para a carreira deles, para o futuro, né? Uma pena o Pedro Assis ter perdido o gol na estreia dele, também ela picou bem na hora. Enfim, a gente tem que estar muito feliz com essa classificação e agora, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, a gente está a 5 jogos de ter o prêmio maior. Aí, portanto, o técnico Cuca comemorando esse bom resultado do Santos e o avanço. Quem também fez festa foi o Vasco. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!